Não se exige mais nada. E cada dia vai ficando pior. Musicistas totalmente despreparados espiritualmente e que estão assumindo aí como se fosse um ministério, né? E querem até profetizar, querem até pregar quando vão cantar e tal, querem ensinar, querem como se tivessem uma vida santa, irrepreensível, como se estivessem realmente na presença de Deus. Colocam as músicas aí de qualquer maneira, qualquer tipo de música, e ministram como se tivessem com toda a razão, com toda a autoridade. Então nós temos que ver a quem está sendo dada essa autoridade. Como vamos fazer se aqueles que estão na frente estão com a vida desse jeito? Como é que está o povo que segue isso, que ouve isso e que acha que esses merecem ser obedecidos, seguidos? Como é que vai ser? Tomemos cuidado com aqueles também que andam vendendo água que foi ungida, objeto que foi ungido. Cuidado com isso. O comércio dentro da igreja está demais. Cada um chega vendendo uma coisa, um vende um livro, outro vende CD, outro vende DVD, cada um vendendo uma coisa. É um comércio terrível dentro da igreja. Tomemos cuidado, porque nós não estamos olhando para a Bíblia quando estamos permitindo essas coisas. E cada dia fica pior, porque nós nos preocupamos tanto em coar o mosquito, mas não nos preocupamos em engolir um camelo inteiro. Agora, quando as heresias estão crescendo dentro da igreja, é porque o verdadeiro ensino está diminuindo. Então, os professores da escola bíblica dominical e os líderes da igreja estão deixando de fazer o seu trabalho, estão aceitando tudo que é mandado, e o ensino verdadeiro, o legítimo ensino da palavra de Deus vai ficando de lado. Os nossos cultos, não temos mais tempo disponível para ensino da palavra de Deus, para ensino da verdadeira doutrina. Até os cultos de doutrina já não são mais cultos de doutrina, já tem outro nome. Muitas vezes aí é confundido o culto de doutrina com o culto de costume. Diz que vai ensinar doutrina e fica falando sobre costume. Os costumes vão mudando de acordo com o tempo. A doutrina não. Doutrina bíblica deve ser ensinada de acordo com a palavra de Deus, e doutrina bíblica não muda. Doutrina da salvação não muda, doutrina do batismo nas águas não muda, doutrina do batismo com o Espírito Santo não muda, doutrina dos dons espirituais não muda. Então são várias doutrinas que nós temos que ensinar, temos que aprender e temos que nos manter nela. Imposição de mãos, oração por enfermos, expulsão de demônios, tudo isso está lá. São doutrinas bíblicas, né? E que nós temos que preservar. A igreja é responsável por preservar essa doutrina. Mas o que acontece? A maioria daqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus, de preservar essa doutrina, estão lendo aí livros de todo tipo de autor, sem nenhum critério, e vão absorvendo doutrinas contrárias à palavra de Deus e vão repassando isso. Cada dia mais se lê menos a palavra de Deus, cada dia se estuda menos a palavra de Deus. Nós chegamos ao ponto que, se nós falarmos assim, olha, só vai poder dar aula na escola bíblica dominical os professores que leram a Bíblia toda pelo menos 2 vezes, aí nós vamos ficar sem professor. Daqui a pouco nós vamos falar, olha, quem não é batizado pelo Espírito Santo não pode ser professor da escola bíblica dominical. E daí, do jeito que já vai, daqui a pouco vamos ficar sem professor. Por quê? Porque não sabemos mais nem escolher quem vai ser professor da escola bíblica dominical. Nem o básico nós sabemos. Imagine o restante. Não temos critério bíblico para escolher mais nossos líderes.
Um professor que tem um curso de pedagogia não quer dizer que ele é um bom professor de Bíblia. O que adianta estudar pedagogia, ser um ótimo professor de matemática, de português, de história, de geografia, mas não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus? Vai ensinar o quê? Não tem conhecimento de Deus. Estamos no trimestre estudando sobre o Espírito Santo, a pessoa não é batizada com o Espírito Santo. Vai ensinar o quê? Temos que deixar a hipocrisia na igreja. Nós devemos ensinar aquilo que nós praticamos. Então temos que mudar. Os critérios são os critérios bíblicos. E nós devemos seguir e preservar essa doutrina. Cuidado. Você líder, cuidado. Você tem que preservar a doutrina bíblica. Não é mudar a doutrina bíblica. Não é dar um jeitinho. Não é contornar porque alguém dá um dízimo grande. Porque alguém tem um destaque social, porque alguém está na política. Cuidado, não se corrompa. Nós estamos vendo aí doutrina da prosperidade aí, mas é espalhado mesmo na igreja e aceito mesmo na igreja como se fosse normal. Pessoas fazendo negócio com Deus. É como se Deus fosse obrigado a dar a eles as coisas porque eles estão dando alguma coisa para Deus. Não é mais doutrina da graça de Deus, agora é do merecimento. Te dou tanto, você me dá tanto. Eu faço isso e o Senhor me dá isso em troca. Cuidado. As doutrinas básicas da Bíblia estão sendo mudadas. Cuidado com isso. O dinheiro é a raiz. Esse amor exagerado a esse dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado. Nossos líderes estão tão preocupados em terem carros luxuosos, casas luxuosas, que já se esqueceram que entregaram suas vidas para Deus. Que o nosso reino não é aqui da terra. O reino que nós pertencemos é o reino dos céus. Cuidado. Estão se corrompendo aos milhares. Estão vendendo até o povo de Deus. Chega a época de eleição, estão vendendo a igreja. Cuidado. Nós estamos tão preocupados com as outras denominações, estamos tão ocupados em ver os erros dos outros, que esquecemos de olhar para nós, para a nossa vida. O diabo enrola a pessoa, faz com que ele preste muita atenção nos erros que estão nas outras denominações e ele não enxerga os próprios erros. Estamos aí com uma igreja dividida por causa da política partidária dentro da igreja. Agora até a liderança da igreja está aí dividida, fazendo festa de centenário separada, uma vergonha. Homens que se dizem representantes da igreja. Ainda bem que são representantes apenas da parte aí de empresa, de nome, de CGC. Porque nós seguimos a Cristo. Nosso líder é Jesus Cristo. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele sim é perfeito. Ele sim, nunca errou, nunca pecou. Então olhamos para ele. Cuidado para que você não fique olhando para homens e queira imitar homens que são cheios de defeitos. Já temos igrejas aí onde a pobreza parece que passou a ser coisa de maldição, parece que passou a ser coisa do diabo, ou pobreza é resultado do pecado. Se alguém ficar doente, parece que não, é porque tem demônio. Possessão maligna. Não, porque está em pecado. Não, porque não está dando dízimo direito, ou não está dando oferta. Aí começa a preocupação com o dinheiro. Sempre tem um demônio por trás, ou pecado por trás. Ninguém mais pode ficar doente, ninguém mais pode ficar sem dinheiro. A igreja passou a ser agora
uma empresa onde as pessoas são perfeitas. Uma coisa tremenda que está acontecendo. Nossos cultos já são ocupados aí 70% com músicas, muitas vezes que não tem nada a ver com a Bíblia. Muitas vezes ensinam até coisas contrárias à Bíblia. É tanto aviso, é tanta bajulação, é tanta música fora completamente da palavra de Deus, e não sobra mais tempo para o ensino da palavra de Deus, ensino de doutrina bíblica. Não sobra mais tempo para se fazer uma boa pregação. Não se sobra tempo para orar para os enfermos, para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Não sobra mais tempo, não tem tempo para Deus mais. Os cultos já estão preenchidos já com as coisas, já tem uma programação humana. Não é Jesus mais que dirige. O controle não está mais com o Espírito Santo, mas com os homens. As pregações são agora autoajuda. Não existe mais pregação de arrependimento de pecado. Não existe mais pregação da volta de Jesus, do arrebatamento. As vigílias, se faz vigílias hoje, a gente pensa que vai para uma vigília para orar, para buscar dons do Espírito Santo, comunhão com Deus. Chega lá, é um baile. As pessoas colocam lá forró e caem na dança. E ainda dizem que é do Espírito. Como? Se a música começa, você começa a dançar. A música termina, você para de dançar. Como? Se vai pregar, você sai. Não quer ouvir. Como? Na hora da oração, você está conversando. Quando ora muito, 10, 15 minutos. O resto é só cantar, cantar, cantar e dançar, dançar. O que isso tem a ver? Que vigília é essa? Dentro das congregações as pessoas andam para baixo e para cima, e vão ao banheiro toda hora, e vão beber água toda hora, conversam, não tem o mínimo respeito mais pela casa de Deus, não querem nem saber se alguém está pregando, se não está, não sabem nem o que está acontecendo. Se perguntar qual foi a leitura bíblica, nem sabem. As crianças com brinquedos dentro da igreja, com balas, chicletes. O que vai virar isso? Se nós, os chatos, ainda estamos aqui, está acontecendo isso, imagine a hora que os chatos saírem. A hora que esses chatos morrerem, como é que vai ser? Como vai ser a igreja no futuro? Então vamos tentar consertar enquanto nós podemos. Estamos pagando verdadeiras fortunas para cantores famosos cantarem nossas festas. E olha que já é 2, 3, 4 vezes mais do que cobram em um pregador que não devia nem estar cobrando. Pessoas que não têm o mínimo testemunho, não têm o mínimo de santidade, vêm trazer costumes estranhos. Vamos parar com isso enquanto podemos. Vamos buscar a Deus, a presença de Deus em nosso meio. E a presença de Deus vem com jejum, muita oração, com Bíblia, estudo da Bíblia, dedicação realmente a Deus, entrega realmente a Deus. Vamos buscar a presença de Deus, porque na hora que houver um avivamento, você não vai precisar mais de pregador de fora, não vai precisar mais de cantor. Você quer é a presença de Deus. As pessoas estão encomendando a presença de Deus, pagando pela presença de Deus, como se esses cantores, esses pregadores estivessem trazendo Deus. Você não manipula Deus, não adianta. Acaba a festa, o povo ficou pior do que estava antes. Param até de congregar depois da festa. Ficam uma semana sem ir para a igreja. Estão enfastiados, cheios. Mas não é de Deus. Então tomemos cuidado. Quando nós vamos parar? Quanto estarão cobrando amanhã? Porque já está demais. Mas está exageradamente.